Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então, infelizmente para vocês, nós vamos continuar vendo as orações subordinadas adverbiais. Mas gente, lembrem-se que as outras não foram tão complexas assim, então as adverbiais também não serão tão difíceis. Lembrando, gente, quando eu falo de subordinação, é porque a oração ela exerce uma função sintática em relação à outra. Então vamos entender melhor essa questão de oração subordinada adverbial. Então, gente, elas ocorrem quando se encaixam na oração principal como adjunto adverbial. São introduzidas por conjunções subordinadas e são classificadas de acordo com a circunstância que exprime. Gente, justamente por quê? Se eu estou falando de adjunto adverbial, a gente está falando o quê? De circunstância. Então, por exemplo, eu falo aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se eu falo ontem, ontem é um adjunto adverbial de tempo. Então, a gente tem diferentes circunstâncias sendo expressas, então, por um adjunto adverbial. Então, só para a gente saber, as orações subordinadas adverbiais podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Gente, calma, não comecem a falar, nossa, a gente tem que lembrar de tudo que é nome. Gente, é mais simples do que parece. Como eu disse anteriormente, a gente vai ver a circunstância expressa pelo verbo. Desculpa, a circunstância expressa pelo adjunto adverbial. Então, essa circunstância expressa por ele vai ser de causa, vai ser de condição. Então, é isso que vai dar um nome, então, para essa oração. Então, vamos analisar primeiramente a oração subordinada adverbial causal. Ela traduz a causa do acontecimento expresso na oração principal. Então aqui eu tenho, saiu apressado porque tinha um compromisso urgente. Nesse caso aqui, gente, o saiu apressado é a nossa oração principal. E porque tinha um compromisso, está então trazendo a causa dele ter saído apressado. Então nós temos em porque tinha um compromisso urgente, a oração subordinada adverbial causal. Ou seja, gente, nós já percebemos ali que é mais fácil de perceber porque eu vou pelo sentido das orações. Então, eu não preciso fazer toda aquela classificação sintática. Aqui, então, o meu foco é entender o significado daquela oração. Então, temos também, por exemplo, aqui. Como choveu, não fomos ao baile. Gente, só cuidado porque a conjunção ela está na primeira oração. Então, essa oração, como choveu, é a nossa oração subordinada. Não fomos ao baile é a nossa oração principal. Então, como choveu, está trazendo a causa de não termos ido ao baile. Novamente, gente, eu vou pelo significado. Então, ali eu entendi, beleza. Eu estou explicando o motivo, a causa de não ter ido, então, ao baile. Isso, gente, é bastante comum. Tomem cuidado, porque há conjunções aqui que elas podem trazer diferentes ideias, dependendo do contexto. Nesse caso aqui, eu estou trazendo a causa. Então, gente, tomem cuidado. Aí vocês vão falar, tá, prof, mas causal não é parecida com a explicativa? É parecida, gente. Só que qual que vai ser a distinção? Lá na explicativa é uma oração coordenada. Aqui na causal é uma oração subordinada. Também, gente, nós temos aqui, por exemplo, não tivemos aula hoje, visto que se iniciou uma greve de professores. Então, a nossa oração principal é não tivemos aula hoje. Qual é a causa de eu não ter aula? Visto que se iniciou uma greve de professores. Novamente, gente, eu tenho primeiramente o acontecimento e na sequência eu tenho a causa daquilo ter acontecido.
Então, gente, é isso que vai caracterizar, então, uma oração subordinada causal. Aí, gente, nós temos uma oração subordinada adverbial comparativa. Bom, gente, como o próprio nome já diz, ela estabelece uma comparação em relação à oração principal. Então, nós temos ali, ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. A oração principal é, ninguém ama alguém. E eu estou comparando com quem? Com as mães. Então, como as mães amam os filhos. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Ou seja, gente, eu tenho algo na primeira oração que vai ser comparado a algo na segunda. A primeira oração eu estou falando de amor. E na segunda oração eu estou comparando ao amor de mãe especificamente. Então, aqui, gente, tá essa distinção. Então, aqui está a comparação. Também, gente, nós podemos ter a seguinte construção. Eles são mais felizes que o irmão. A nossa oração principal, então, é eles são mais felizes. Aí eu estou fazendo uma comparação deles com o irmão. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Gente, observem que no exemplo anterior, nós tínhamos a conjunção como. Aqui a gente tem o que. E nesse caso aqui, gente, mesmo sendo o que, ele está trazendo essa mesma ideia, então, de comparação. Então, eu tenho eles sendo comparados ao irmão. Também, gente, pode ser como esse exemplo aqui. Como o brilho das estrelas, eu ilumino você. Novamente, nós temos essa troca. Né? A oração subordinada está no começo por conta da conjunção como e a oração principal então está depois. Ficaria como então? Como o brilho das estrelas é a nossa oração subordinada adverbial comparativa e eu ilumino você é a nossa oração principal. Então, gente, independente da ordem dessas orações, o que é importante eu guardar? Está com conjunção é a oração subordinada. Não está com conjunção, é a oração principal. Aí, gente, nós temos uma oração que geralmente a galera não entende o sentido dela. Então, nós temos a oração subordinada adverbial concessiva. Gente, tomem cuidado porque a ideia de concessão não é uma permissão, tá? Tem muita gente que associa essa ideia. Na verdade, ela é uma oposição. Então, eu tenho ideias opostas aqui. Então, nós temos, por exemplo, embora estivesse triste, sorria a todos. Então, embora estivesse triste, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva. Sorria para todos é a nossa oração principal. Aí vocês vão falar, prof, mas de novo essa ideia de oposição, a gente não viu lá nas orações coordenadas, as adversativas, elas transmitem essa mesma ideia. Correto. Mas qual que é a diferença? Vocês mesmos já pensaram, lá é uma oração coordenada. Aqui nós temos uma oração subordinada. Então, o que difere é a forma com que essas orações, então, se relacionam. Então, é por isso que há nomes diferentes, mas a ideia é a mesma. Aí nós temos aqui a seguinte oração. Mesmo que você mude de ideia, está fora das decisões finais. Então, mesmo que você mude de ideia, nós temos a conjunção mesmo que dá a ideia de oposição. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. E está fora das decisões é a nossa oração principal. Então, aqui, gente, novamente, eu tenho ali, você está fora das decisões finais, mesmo que você mude de ideia. Então, são ideias opostas. Então, por isso que passa essa ideia de concessão. Aí, nós temos aqui, se for aprovado, faremos uma festa. Aqui a gente já percebe que mudou o sentido. É uma condição, uma possibilidade. Justamente porque eu tenho a conjunção se, que é a que a gente normalmente usa para dar essa ideia de condicionalidade.
Então, nós temos, se ele for aprovado, é nossa oração subordinada adverbial condicional. Faremos uma festa é a nossa oração principal. Então, o se, gente, é a conjunção mais comum, então, que nós utilizamos para transmitir, então, essa ideia de condição. Aí, mais um exemplo de condição. Caso não possas vir, comunique-nos. Então, caso não possas vir, é a nossa oração subordinada adverbial condicional. E comunique-nos, aqui nós temos, então, a oração principal. E o último exemplo, então, para vocês, farei isso contanto que você me ajude. Farei isso é a nossa oração principal, contanto que você me ajude é a nossa oração subordinada adverbial condicional. Ufa, né, gente? Isso que nós não vimos todas, nós temos várias ainda. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!